Nós queremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, especialmente falando a todos os que podem nos acompanhar agora pelas redes sociais, mas também estamos agradecidos à equipe, que aqui está do Espaço Novo Tempo, proporcionando para a gente esse louvor especial. Esta vai ser uma semana que nós teremos a oportunidade de louvar a Deus, de orar, de cantar e também de estudar a palavra. Entendemos que a palavra de Deus tem a sua importância para a nossa vida, especialmente nos momentos difíceis que estamos passando, mas também extraindo de forma muito clara as mensagens para a nossa vida, e isso vai fazer com que nós cresçamos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Hoje eu começo então falando um pouquinho sobre a fé que Abraão exerceu, e acho que podemos extrair da história de Abraão muitos conceitos que são próprios para a nossa vida. Amanhã nós nos reunimos aqui, então, todos os pastores, cada um vai pegar uma noite aí para fazer a mensagem, e nós vamos estar orando por motivos especiais, especialmente para as famílias, e cada noite nós teremos aqui esse momento de oração com você, tá bom? Muito feliz por você estar nos acompanhando. Acesse aí, se você quiser compartilhar também o link, como o Josemar já falou, é fácil e você pode estar conectado aí com a gente, louvando, honrando o nome de Deus e aprendendo a respeito da sua palavra, tá ok? Hoje sobrou então para que eu pudesse falar aqui sobre esse personagem. E como nós estamos nesse tema especial de fiel a toda prova, eu entendo que a história de Abraão é fantástica. E eu entendo também que os personagens bíblicos viveram experiências extraordinárias e servem para nós de inspiração hoje, para que nós também, cada um possa desenvolver a sua fidelidade com Deus. É interessante nós observarmos que esses heróis bíblicos, como nós assim os chamamos, eram de carne e osso como nós somos, não é? Às vezes a gente tende a separá-los com uma grande distância da experiência cristã e religiosa que a gente exerce hoje. Mas eles eram de carne e osso, como eu disse, tiveram a capacidade de superar deficiências, de enfrentar desafios. E muitos, como nós também entendemos, lendo assim o livro de Hebreus, eles tiraram força na fraqueza e eles realizaram coisas grandes a favor de Deus, e eu entendo que isso é bem interessante para nós hoje. Se por um lado eles tinham fraquezas, dramas, desafios, problemas, tentações, nós também podemos nos identificar com eles. De um outro lado, esses mesmos homens, essas mesmas mulheres experimentaram vitórias, eles experimentaram livramentos, experimentaram a graça de Deus e também conseguiram desenvolver a fidelidade com o Senhor. Quando a gente fala de fidelidade, a tendência nossa é achar que isso é algo somente para aqueles que dedicam muito tempo, a estarem na presença do Senhor. A fidelidade é realmente algo que a gente desenvolve com a intimidade com Deus. Então eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia. Hoje eu quero gastar um tempinho aqui falando sobre Abraão. Esse Abraão, na verdade, ele tem um momento que ele fica desanimado. Por exemplo, ele fica desanimado. Deus faz uma promessa para ele e aí ele fica meio desanimado, porque ele não vê o cumprimento da promessa e aquilo vai demorando, vai se arrastando e tal. E ele, como nós, como eu disse, ele também se desanima. Deus havia feito uma promessa para ele. Mas eu quero ver se consigo, nesse tempo que tenho, pelo menos dar uma noção assim, legal para você sobre o Abraão e aí extrair aqui da Bíblia algumas coisas. Então, abra a sua Bíblia, você que tem aí, acompanhe. Gênesis capítulo 12, eu começo aqui, vou dar uma passeada em alguns outros capítulos, mas vou me deter especificamente na grande prova que ele teve que enfrentar, e eu sei que nós vamos extrair lições extraordinárias para nós, tá bom? Gênesis capítulo 12, o versinho 1 começa assim: Ora, disse o Senhor a Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 1. Deus falando a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai à terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Aqui tem uma coisa bem legal. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. No verso 3, Deus dá uma garantia para ele. A garantia é a seguinte: abençoarei os que te abençoarem
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí a parte final do versículo 3 é extraordinária, porque diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui é fantástico. Entender que em Abraão nossa família ainda é abençoada hoje. Você tem família? Pai, mãe, filhos e tal, esses familiares todos aí. Então saiba que você recebe ainda essa bênção que Deus dispensou a Abraão. Agora olha que interessante. Toda vez que você lê aqui, a partir do capítulo 12, você vai ver assim: apareceu o Senhor a Abraão. Quando você pega o verso 7, por exemplo, diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: eu vou dar uma descendência para você nessa terra. Aqui nós estamos entendendo que Deus se manifesta a Abraão. Deus ainda continua se manifestando a nós. Naquele tempo bíblico, nós entendemos isso como teofanias, manifestações de Deus ao ser humano. Quando, um exemplo só, né? Quando Moisés apareceu lá tal, e ele viu uma sarça que pegava fogo, mais ou menos igual essa plantinha que está aqui verde aí, mas verde, pegando fogo, e ele olhou aquele negócio. Ele era entendido em toda a ciência do Egito, mas ele achou algo fantástico e extraordinário. Era uma teofania, Deus estava se manifestando. A sarça continuava verde, não se queimava e o fogo estava nela. Então Deus apareceu a Moisés assim. Em Abraão, Deus também continua manifestando suas teofanias. Ele aparece de alguma forma a Abraão e ele diz: olha, eu quero que você saia da sua casa, eu quero que você saia do seu conforto. Não era fácil para Abraão sair ou deixar o que ele tinha. Estudando um pouquinho sobre esse episódio, Abraão morava numa terra fantástica, numa cidade fantástica. Dizem, né, naquele tempo, a arqueologia, até água morna ele já tinha lá. Banhozinho morno, tudo tranquilo. Banco, né, talvez tinha todos os bancos, Caixa Econômica, Banco Brasil, aquele negócio todinho, tudo fácil para ele, né? Aí ele tinha, por exemplo, lá, né, uma área de lazer muito boa. Não sei se era Sesc, o que era lá que ele tinha lá, mas eu sei que ele tinha área de lazer, ele tinha área gourmet, né, talvez restaurantes, shoppings, tal, eu estou imaginando aí, mas era um lugar muito confortável, muito bom para ele. Ele estava bem estabelecido, ele estava bem localizado, ele estava de boa, vamos dizer assim, né, no nosso linguajar, ele estava de boa. Agora Deus chega para ele, se manifesta a ele e diz assim: ei, Abraão, eu quero que você saia do lugar que você está. Aqui Deus está chamando Abraão a sair de uma zona de conforto. Deus está chamando Abraão e dizendo assim: filho, eu não quero que você permaneça aí. Eu quero que você saia, eu quero que você veja a minha glória, eu quero que você acredite em minhas promessas, eu quero que você ande pela fé. Então escuta, ser fiel é andar pela fé, mesmo quando a gente não está vendo as coisas. Para Abraão reunir aqui, aí você pensa assim: ah, era fácil. Abraão juntou lá sua mochila, juntou seus negócios. Ei, deixa eu te explicar um pouquinho. Na casa de Abraão, no almoço de Abraão, participava 1000 pessoas, só para você ter uma ideia. Então não era um negócio tão fácil assim: ei, levanta, sai da sua casa, da sua tal, e vai para o lugar que eu vou te mostrar e vai estar tudo de boa. Não era ele sozinho, ele, a esposa, ele. Não era isso. Ele tinha mais de 1000 empregados que alimentavam-se na casa dele. Além disso, se você estuda um pouquinho mais a história, claro que ele tinha muitas pessoas, mas ele tinha até um sobrinho que ele carregava. Esse sobrinho, eu não vou falar muito dele aí, mas é um sobrinho que a Bíblia diz assim, que aonde Abraão ia, Ló ia com ele. Era um pesozinho esse sobrinho, né? Talvez você tenha na sua família aí alguns pesos que você também tem que arrastar, né? Não vou aqui falar nada, mas alguns dizem que é o tio, que é a tia, que é o cunhado chato, que é a sogra, sei lá o que é que você tem de peso aí. Mas lembre-se que Abraão também tinha peso. Ló era um peso, porque se você estuda a história, você vai descobrir que lá na frente eles vão se separar, e aí você pega o capítulo 13, por exemplo, eu estou andando aqui, né, para você só entender, e Abraão vai andar com Deus, vai entender ali, vai viver pela fé, mas ele vai distribuir fé para os seus servos. Ele vai distribuir fé para os seus servos. Há um aspecto também interessante nessa história de Abraão aqui. Abraão tinha um bom costume, queridos, de louvar a Deus em tudo que Deus fazia. Isso também é viver pela fé.
Abraão, a Bíblia diz assim, que construía altar. Aonde ele ia? Então ele adorava a Deus. Naquele tempo ele fazia essa manifestação extraordinária, que era uma manifestação de matar o cordeirinho, apresentar o sacrifício e dizer para Deus, Deus, aceite isso como uma oferta agradável ao Senhor, aceite minha família, perdoe meus pecados, ande comigo, eu quero ser íntimo do Senhor. Aliás, Abraão, na Bíblia, queridos, é chamado de o amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus porque ele desenvolveu essa prática da fé. Embora Abraão, às vezes, tenha também suas falhas, seus erros e tal, mas ele tinha essa disposição de andar com Deus. Eu queria desafiar você a exercer essa coisa da fé, do crescimento, do aprendizado. Não ache ruim quando as provas aparecem. Não ache ruim quando Deus te chama de um lugar para sair de um lugar e ir para outro. Não ache ruim porque as coisas, às vezes, não parecem tão boas e planejadas como você quer. Aprenda a andar pela fé. Olha só comigo aí algumas coisas que aconteceu a Abraão, e eu não vou me demorar também, mas eu quero apenas mencionar. Abraão vai então construindo altares, e cada lugar que ele passava, Deus prometia para ele algo. E aí quando você pega o capítulo 13, você diz assim, disse o Senhor, 13, verso 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os teus olhos, olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que você vê, eu darei para você e para a sua descendência. Olha Deus fazendo promessas. Eu gosto de pensar nesse Deus que faz promessas. Eu gosto de pensar num Deus que promete coisas para nós. Querem ver algumas coisas que Deus prometeu para nós? Só para te ajudar. E Ele prometeu assim, eu vou ser contigo. Eu vou andar com você. E aí ele diz, não temas, seja corajoso, ande com coragem, não tenha medo, eu vou estar com você. Eu serei contigo todos os dias. Se você vai lá ver algumas coisas extraordinárias, Deus diz, serei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus garante que andaria conosco. E isso tem que fazer a nossa vida hoje, vibrar com fé diante das promessas que Deus fez. Mas tem algo mais especial aqui ainda que eu quero andar com você. Em Abraão, nós vemos o cumprimento de promessas que Deus fez. Agora, há uma promessa que Deus havia feito para ele, e essa promessa eu quero andar contigo aqui, na fidelidade de Abraão. Eu não vou me deter tanto, mas logo mais um pouquinho para frente, Deus vai abençoando Abraão. Abraão continua ali com toda aquela comitiva, aquela caravana, mas ele vai sendo fiel, ele vai sendo obediente. A Bíblia menciona, é interessante a gente saber isso aqui, já que estamos numa semana de fidelidade também. A Bíblia menciona que Abraão, ele devolve dízimos a Melquisedeque. Tem tanta gente hoje com dificuldade de entender esse aspecto do dízimo. Eu não vou me deter tanto nele aqui, mas 2 minutinhos só para te falar. O dízimo, na verdade, é bíblico, é real, existe, é necessário, porque é um teste de fé que a gente faz. É um teste de fé. Não é fácil você, amigo, receber sua renda e falar assim, puxa vida, 10% disso aqui Deus pediu e eu vou agora devolver para o Senhor porque Ele me deu a vida, Ele me deu a saúde, Ele me deu a força para o trabalho. Então, devolução de dízimo, a palavra certa é essa, devolução de dízimo é teste de fé, é viver pela fé. Claro que existem outros. O teste do tempo, por exemplo, Deus deu 7 dias para nós e Ele pediu 1. Você descansa nesse dia emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente. Eu vou andar contigo, eu vou cuidar de você, é uma promessa que eu fiz, mas você pode descansar em mim, descanse em mim. E você parar todas as suas atividades, de um dia inteiro, e você falar assim, não, eu vou descansar no Senhor, vou ser fiel ao Senhor, porque Ele prometeu que Ele cuidaria de mim. Isso é andar pela fé. Dízimo é fé, a guarda do sábado é fé, você continuar sendo leal e fiel num tempo de prova é também um teste de fé. Tem gente que só quer servir a Deus quando ele está prosperando. E ele prospera, ele cresce. Abraão não. Abraão já era próspero. Mas aí Deus diz, ei, sai da sua casa, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você vai andar pela fé, eu não vou te falar onde é. E Abraão colocou uma caravana de 1.000 pessoas na estrada e andou. Pronto.
animais, camelos e tal, e galinha, imagina essa caravana toda. Mas ele estava lá, feliz da vida, porque ele estava andando pela fé. Agora, um dia Deus chega para ele e fala assim: ei, Abraão, depois que você já se demonstrou aqui, eu quero, no capítulo 15, Deus faz agora uma outra promessa para ele. Ei, eu estou vendo aí que você tem muitos servos, eu estou vendo que você tem muito gado, eu estou vendo que você tem, mas está faltando um negócio aí na sua família, sabe? Eu quero dar para você, Abraão. Deus é um Deus generoso, Deus é um Deus extraordinário. Deus falou assim para ele, olha, o capítulo 15 agora, ó, que a gente já andou bastante aí, ó. No capítulo 15 a Bíblia diz assim que Deus agora faz uma promessa para ele. E a promessa é a seguinte: eu vou dar para você um filho. E aí, olha só, essa promessa é extraordinária. Eu vou dar para você um filho. Só que tem um problema aqui. Abraão, quando foi chamado por Deus, ele tinha 75 anos. Um cara com 75 anos naquela época estava com vigor ainda. Mas aí Deus faz para ele a promessa, ó, sai, vai andar comigo e tal, e agora eu quero dar para você aqui algo diferenciado, você vai ter filho, você vai ter um herdeiro. O versinho 4 do capítulo 15 diz assim: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Claro que eu não estou aqui me demorando na história, mas Abraão tentou ali um jeito mais fácil de ver o cumprimento da promessa, e ele, vocês sabem ali aquela história com Agar, aquele negócio todo, nascimento de Ismael, e aí esses caras, né, Ismael não era o plano de Deus completo, mas Deus vai tolerando aí alguns erros nossos, aquelas coisas, ele vai consertando esses erros, mas no capítulo 17, depois de Deus ter feito a promessa, a Bíblia diz assim agora, que no capítulo 17, atingiu Abraão a idade de 99 anos, e então o Senhor apareceu a ele e diz assim: ei, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus agora chega para Abraão e fala: eu já te fiz um bocado de promessas, mas agora eu quero pedir para você continuar andando comigo, anda na minha presença e sê perfeito. Eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer de você algo extraordinário, e o herdeiro vai aparecer aí. Quando você vai para a história, você descobre que somente no capítulo 18, então no capítulo 18, no versinho 9, aparece uma coisa legal que diz assim: então lhe perguntaram, os dois anjos que lá visitavam, Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara, porém, estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, a Bíblia diz agora, avançado em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Portanto, o versículo 12, riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho, também o Senhor ainda nos dará prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo, será a verdade que darei à luz sendo velha? Aí então agora vem o versinho 14 no capítulo 18 que diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Sabe, queridos, é importante a gente saber aqui andar pela fé. Andar pela fé não é ter todos os cumprimentos de promessas na nossa hora, do nosso jeito, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Não é assim andar pela fé. Veja, haveria alguma coisa difícil para o Senhor fazer? Não, não haveria. O Deus que criou do nada poderia gerar um filho no ventre de alguém que já era velho. E Deus vai fazer isso, claro. Deus aqui no capítulo 18, ele marca o tempo. Ele diz assim: daqui 1 ano eu vou visitar e Sara vai ter o bebê. Que coisa interessante isso aqui, né? Só fazendo alguma lição, tirando alguma lição para nós. Saber esperar faz toda a diferença na vida do cristão. Veja que nós estamos aguardando a volta de Jesus hoje. Para ser fiel, tem que aguardar a volta de Jesus. Na minha experiência, eu tinha 2 aninhos de idade quando meu pai e minha mãe conheceram o Evangelho através do movimento adventista. Meu pai era pastor da Igreja Assembleia de Deus, conheceu esse Evangelho, estudando sozinho a palavra,
e aí ele decidiu ser fiel a Deus. Ele abandonou a igreja, as credenciais que ele tinha, que ele possuía como evangelista, como pregador e pastor. E ele veio então para a igreja adventista, da qual eu pertenço hoje e sou pastor hoje. Agora, olha que coisa interessante, esperar, saber esperar não é tão fácil. E é importante você saber que hoje Deus pode cumprir a promessa, mas talvez não pode ser hoje, pode ser amanhã. Talvez não é amanhã, talvez é semana que vem, mês que vem, ano que vem. Eu não sei quando é, mas o mais importante é saber que Deus não se adianta e Deus não se atrasa em seus propósitos. E para andar pela fé, para manter-se fiel, você precisa saber esperar. Você precisa saber que, embora Deus tenha feito a promessa, embora não haja nada impossível para Ele, embora Ele possa realizar todas as coisas, há um tempo específico dentro dos seus propósitos. Veja que estamos aguardando. Eu falei para vocês, com 2 aninhos meus pais conheceram esse movimento e eu estou vindo nele, esse ano agora eu faço 53 anos e Jesus ainda não veio. Meu pai morreu firme na fé, dizendo: filho, eu vou ver Jesus voltar, mas não viu. Eu era jovem, menino, adolescente, tornei adulto, sou casado, tenho filhos hoje. E de vez em quando me aparecem algumas coisas que são novas. Agora, no dia de semana passada, me apareceu uma dor no ombro esquerdo, coisa diferenciada, uma dor horrível. E aí, tal, fui ao médico e tal, expliquei para ele, aí ele falou assim: ô, seu Pedro, você só não pode esquecer que você já tem mais de 50 anos. Falei: caramba, eu não sabia desse troço aí, da dor que aparece depois dos 50, tudo bem. Lá vou ficando já numa situação de esperar, aguardar, mas Jesus não vem. Mas algo extraordinário vai acontecer. Deus sabe quando, como e a hora certa de cumprir seus propósitos. Se você pega a sua Bíblia, você vai descobrir agora no capítulo 21, e eu já vou para a parte final, não vou ler aqui os outros capítulos, mas capítulo 21, versinho 1 diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Esse é o Deus que cumpre as promessas. Nós servimos esse mesmo Deus. Nós podemos hoje orar a Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, porque Ele cumpre as promessas. No capítulo 21, ele diz: visitou o Senhor a Sara, mas Sara não tinha condições humanas de ter filho. Claro que não tinha. O útero talvez já tivesse até seco, mas Deus não existe, não conhece impossível. Mas o Senhor Deus também não conhece adiantamento e o Senhor não conhece atraso. Deus sabe quem somos e como somos. E Ele diz para nós assim: ei Pedro, aquieta-te. Há um salmo que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou o Senhor. Ele fala: aquietai-vos. Agora, Deus dá o Isaac para Sara e para Abraão. E em Isaac a promessa se cumpre. Mas tem algo mais especial ainda. O nascimento de Isaac trouxe não apenas o revigorar da fé de Abraão, mas ele trouxe algo que Abraão começa a depositar no próprio Isaac, toda aquela ênfase que Deus havia dado na promessa. E agora, imagine esse Abraão cuidando de Isaac na infância, querido, amado, cuidado. A Sara escuta lá uma zombaria de Ismael e fala para ele assim: ei, manda fora, o Senhor aprova essa atitude, manda Ismael fora e Agar, porque eu vou cuidar de Isaac. Agora, há um detalhe importante aqui, porque Abraão colocou o nome de Isaac porque Sara havia rido. E olha que interessante, o riso tem a ver com o nome Isaac. Deus, mais ou menos, não é que ele é, eu acho que ele é bem humorado. Deus falou assim: como é que eu vou botar o nome dessa criança? Você vai botar o nome daquela falta de fé que Sara teve. Lembra que ela se riu lá na tenda? Ah, lembro, Senhor. Pois é, aquela risada dela é o nome do menino. E agora imagine essa velhinha, porque ela já estava velha, essa velhinha e esse velhinho todo dia chamando: Isaac, faz isso não, Isaac. Tal. Era para que Deus pudesse mostrar e confirmar a falta de fé de Sara, de que ela deveria chamar Isaac pelo nome
todos os dias. E assim esse casal velho cuidou de Isaque, a fé de um pai extraordinário, ensinou todas as coisas para ele, e quando ele estava já crescido, quando ele estava já entendendo, já havia aprendido um pouco da fé que o pai possuía, Deus aparece novamente a Abraão. Parece-me que andar pela fé não é fácil, né? Deixa eu garantir isso para você. Tem gente que acha que a fé é um ingrediente mágico, que eu tenho fé, e ele sai arrebentando tudo e achando, ei, deixa eu dizer para você, a fé, ela precisa ser provada. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que Deus está ok, você tem fé em Deus, mas ei, você precisa exercitar essa fé. Você precisa exercer essa fé no seu dia a dia. Você precisa saber que Deus, claro, está cuidando e tal. Agora, Abraão, por um momento, ele arrasta um pouco disso e despeja no próprio Isaque. Ele estava tão feliz com o cumprimento da promessa que ele já começa a colocar em Isaque toda uma confiança que ele não deveria colocar. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? O senhor não está sendo... Não, eu só estou mostrando para você que a fé que Abraão exercia de que Deus estava cuidando da sua família foi tão intensa que ele começa a projetar no próprio Isaque essa certeza. Não, eu tenho certeza que é em Isaque que ele vai cumprir a promessa. Abraão não estava errado. Ele cometeu uma coisa que às vezes nós também fazemos. Às vezes nós vamos andando pela fé e às vezes quando as bênçãos vão acontecendo, a nossa tendência é querer arrastar isso para o nosso dia a dia. E isso não é legal. Quando Deus percebe que Abraão estava muito apegado a Isaque, que era a bênção, Deus então fala com ele assim, Isaque, Abraão, eu quero conversar um pouquinho contigo sobre o Isaque. E aí ele aparece agora, se você pega a sua Bíblia, no capítulo 22, vai aparecer um negócio aí fora do normal. Capítulo 22, Deus vem e diz assim, depois destas coisas, capítulo começa assim, depois dessas coisas. Depois de que coisas? Depois dessa aliança, dessa amizade que Abraão tem com Isaque, e ele acha que o Isaque é tudo para ele, e era mesmo, porque era o cumprimento da promessa. Deus agora, depois dessas coisas, depois dessa experiência que Abraão estava tendo de uma família feliz, sendo abençoada, Isaque feliz, agora não tinha Ismael para perturbar, não tinha Agar para perturbar, não tinha Ló para perturbar, não tinha nada, somente Abraão e Isaque, intensos. Deus então vem para ele e diz assim, o verso 1, pois Deus Abraão aprova e disse, você vai me oferecer o seu filho num monte que eu vou te mostrar. Versinho 3 agora diz assim, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Agora escuta o verso 4. Ao terceiro dia ergueu Abraão os olhos e viu o local de longe. 3 dias angustiantes para alguém que havia aprendido a andar pela fé. Deixa eu dizer para você, andar pela fé também tem angústia. Porque nem sempre você vê todas as coisas, nem sempre elas estão na sua mão. Ei, algumas vezes as coisas vão escapar ao seu controle. Quer ver? Quando o filho é pequenininho, você zanga com ele, você prepara ele e leva ele para a igreja. É fácil educar filho pequeno. Eu quero ver você educar filho adolescente. Você, vamos para a igreja, filho? Ele fala, não, pai, hoje eu não vou, não quero. Aí eu quero ver você ter controle. Aí eu quero ver você dizer, não, porque o meu filho... Ei, eu quero ver se você consegue quando ele foge da sua mão. Você acha que é fácil você, enquanto está com recurso financeiro, eu tenho reserva, quando acaba a reserva, é hora de você andar pela fé. A experiência de Abraão mostra para nós que nós não podemos desanimar de crer em Deus, mas que nem sempre nós teremos todas as coisas sob o nosso controle. 3 dias Abraão anda carregando o menino que ele cria ser a promessa. E agora ele vai levar lá e ele fala, puxa vida, eu não sei o que Deus está pedindo para eu matar o garoto. Pô, mas peraí, como é que esse é o garoto? Essa é a bênção. Esse foi o meu presente na velhice.
E Deus agora vai levá-lo a uma prova extraordinária. E agora escuta, olha o versinho agora 6. Assim caminhavam ambos juntos. Tomou Abraão a lenha, colocou ali sobre o ombro de Isaque. Agora olha o versinho 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, intimidade, amizade. E ele responde, ei, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, aliás, eu estou vendo aqui todas as coisas para o holocausto, mas e o cordeiro, pai? Então ele responde agora, Abraão no versinho 8, Abraão responde, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E a Bíblia diz de novo, e seguiam ambos juntos. Andar pela fé vai exigir que eu e você, sem ver todo o futuro, que a gente consiga marchar. Talvez é uma dificuldade, é uma doença, é alguém, é a perda de um querido. Talvez são perdas financeiras, sei lá quais são as situações, mas Deus chama você a continuar crendo na promessa que Deus fez. A promessa de que Ele andaria com você. Quando chegou lá no monte, isso aqui eu não quero agora me deter ao texto bíblico, eu quero apenas contar. Quando eles chegam lá no monte, existia um ritual para fazer o sacrifício. Não era um negócio assim, chegou lá, matou e acabou. Não. Eles colocavam as pedras, preparavam tudo, eles organizavam ali, tinha o formato, tinha o jeito, tinha a medida, eles colocavam a lenha, eles preparavam tudo e existia uma forma também de sacrificar a oferta. E Abraão, com fé em Deus, ele cria que o Senhor ia fazer algo, mas ele não sabia o que era. Então agora Abraão prepara Isaque, coloca em cima da lenha, e ele agora teria que fazer o sacrifício, ele vai fazer o sacrifício. O primeiro golpe dado na oferta, que era o sacrifício, era na jugular, para que o sangue pudesse escorrer. Então, o primeiro golpe. Depois desse golpe, ele então repartia a vítima ou a oferta, o cordeiro, seja lá o que for, ele cortava todas as juntas. Ou seja, a vítima era toda recortada em partes. Então, Abraão agora tinha que matar o filho, recortar todas as partes, as juntas. Então, a mão aqui, o braço, até braço, tal. Então, ele tinha que recortar tudo, deixar em cima ali do altar. Depois, ele acenderia o fogo e então ele teria que ver as cinzas acontecerem para que então o sacrifício fosse, na verdade, aceito. Quando Abraão estende a sua mão, ele vai pela fé. Agora escuta, Abraão havia se tornado tão íntimo de Deus que quando ele coloca o filho, Isaque olha para ele e não foge do altar. Na verdade, o sacrifício aqui não era só uma coisa para o Abraão em si. O sacrifício era uma demonstração do que aconteceria milhares de anos na frente, onde Deus o Pai ofereceria Deus Filho para ser uma oferta de fé para mim e para você. Esse sacrifício, essa prova de Abraão simbolizava que o Pai daria o Filho para que nós, pecadores, pudéssemos ser salvos. Agora, há um detalhe importante. Abraão, então, ergue o cutelo, como é chamado lá, para que, então, o primeiro golpe fosse dado. E a Bíblia diz assim, que quando ele ergue a mão para poder processar esse sacrifício, um anjo brada, segura a mão, e aí o cordeiro aparece de um lado, e ele diz, olha, tal e tal, e a Isaque aceita ali aquela questão, eles fazem o sacrifício, oferece e tal, desce do monte, e você pensa assim, puxa vida, acabou. Não. Deixa eu dizer para você algo extraordinário, e agora eu vou ler o último texto. Esse texto está em Hebreus, capítulo 11, porque ele esclarece isso que eu estou contando para você. No capítulo 11 de Hebreus, o versinho 17, diz assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Agora escuta aí, e estava mesmo para sacrificar seu
unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, como eu mencionei, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Agora olha o verso 19 que esclarece esse momento. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Isaque e Abraão exerceriam um plano de fé tão forte, tão intenso, que ficaria registrado na história para que eu e você pudéssemos andar pela fé. Abraão creu que ele cortaria a jugular, cortaria as juntas, sacrificaria, queimaria o filho, mas Deus traria Isaque das cinzas para que ele pudesse descer aquele monte e pudesse ficar registrado na Bíblia esse passo de fé. Sabe de uma coisa? Eu ainda continuo crendo que Deus pode ressuscitar ou ressurgir pessoas das cinzas. Talvez o nosso coração esteja endurecido por tantas coisas e você precisa pedir a Deus hoje um novo coração, um novo momento para andar pela fé. Talvez você precisa hoje entender que essa semana ela é significativa para você. Cada noite um pastor preparou uma mensagem especial extraída da palavra para que você cresça na fé, na sua fidelidade com Deus. Mas há algo especial, sabe? Ser fiel a toda prova é insistir no andar com Deus todos os dias, pedindo a Ele novo coração, pedindo a Ele novo momento. Senhor, eu preciso de um novo coração, eu preciso confiar nas suas promessas. A Bíblia diz assim, se tardar, espera-o. Não julgue a sua promessa como demorada, o Senhor não retarda a sua promessa. Como muitos a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, Ele quer que a gente exerça a fé, Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente esteja na presença. E eu quero hoje dizer a você, seu coração precisa ser sincero para entender os propósitos de Deus. A Ana e o Gabriel vão cantar uma música que fala sobre essa questão, de pedir a Deus que dê para nós um novo coração, um novo momento. Um coração que seja um coração que peça perdão. Um coração que seja um coração que ande pela fé, mesmo quando as coisas não estão a nosso favor. Mesmo quando as coisas são contrárias, eu queria desafiar você, continue firme na fé. Não é pela provação, não é pela aflição, não é pela angústia que te dá, mas eu queria desafiar você, ande pela fé, continue marchando. Ah, mas está ruim, está com problema. Continue marchando, porque Deus ainda tem coisas extraordinárias para você. Deus deseja lavar você, Deus deseja transformar você, e Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. O melhor ainda está por vir. Deus está fazendo a obra em você. Não desanime por causa de problemas, por causa de angústias. Continue marchando pela fé e Deus ajudará e abençoará você. Que o Senhor abençoe você e faça você crescer. Vamos ouvir essa música e depois eu oro agradecendo ao Senhor e que cresçamos na graça, na fé todos os dias em nossa vida. Amém. Dá-me, ó Deus, um puro
Espírito apaga as minhas transgressões por tua grande compaixão. Te dou toda a sinceridade do meu coração. Me devolva a alegria da salvação. Purifica-me, oh, lava-me mais alvo que a neve. Serei mais alvo que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais alvo que a neve serei. Mais alvo que a neve serei. Amém. Vamos orar então. Querido Deus e Pai que está nos céus, dá um coração para nós cheio de fé, para continuarmos sendo fiéis a toda prova. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar com a nossa família, vivendo a experiência de confiar nas suas promessas. Quando as coisas estiverem boas, quando elas estiverem ruins, não nos deixe desanimar de forma alguma, entendendo que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Obrigado pela experiência de Abraão, o pai da fé. Andou pela fé, teve situações difíceis a vencer, mas continuou crendo de que o Senhor poderia fazer coisas extraordinárias como o Senhor fez. Ajude-nos, Senhor, a andar pela fé. Cada família que nos ouve, cada pai, cada mãe, cada jovem. Senhor, meu Deus, ajude os meus colegas a trazerem mensagens extraordinárias para nós nesta semana. Ajude esta semana que nós nos propomos, ó Deus, a andar pela fé e a ser fiel em todos os momentos de nossa vida. Continue fortalecendo nossa vida por Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor.